Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando Ele para que essa palestra seja bem aproveitada, possa envolver todos aqui, enchendo de luz e de amor esse ambiente. Aos irmãos que aqui vêm para assistir também, para aprender, que eles possam receber o atendimento necessário. Aos bons espíritos que vêm para nos auxiliar, nós agradecemos a oportunidade que temos de aprender também. Que a paz de Jesus possa alcançar a todos que aqui não puderam estar, aqueles que têm o nome no caderno, que necessitam de ajuda, a Rosinha que está no hospital, que Deus possa dar força, amparo à mãe dela que está doente. Pedimos por todos os trabalhadores desta casa. Que a paz de Jesus possa nos alcançar agora e sempre. Que assim seja. Então a lição de hoje é os trabalhadores de última hora, o capítulo 20. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritos e os obreiros do Senhor. Então nós vamos a parábola da vinha, né? Eu vou ler porque ela a gente tem que entender ela bem. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo na terceira hora do dia, e vendo outros que se conservaram na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez na hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. E ele então lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelo último, indo até aos primeiros. Aproximando então os que só ao 10ª hora havia chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgavam que ia receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixando-se o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-lhe apraz a mim dar, e vai-te apraz a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tem mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Mateus, versículo 20 a 16. Ver também a parábola do festim de bodas, do capítulo 18, número 1. Então, essa parábola é interessante. Eu fiz essa lição já há uns 3 anos atrás. Interessante como a gente evolui no decorrer dos anos, né? 3 anos para cá eu já entendi ela assim, de uma forma, acho que mais completa. Porque a gente se pergunta, né? Vamos analisar a parábola, né? Vamos supor que a gente trabalhasse o dia todo em algum lugar e alguém viesse lá no final, não fizesse quase nada, trabalhasse só 1 hora e recebesse o mesmo que eu. Eu ia ficar indignada, não ia?
Se a gente for analisar da forma correta, trazendo para a nossa vida, seria qualquer um ficaria indignado, não seria justiça. Mas a gente tem que entender a parábola, né? Que Jesus sempre quer dizer alguma coisa. Então ele quis dizer algo com essa parábola que a gente tem que tirar o espírito da letra, né? Nós temos que tirar o entendimento da parábola, que na verdade não significa esse trabalho material. Então vamos começar pelo começo. O Senhor da vinha significa que ele é Deus, né? A vinha, bem na época de Jesus, Jesus fala muito da vinha, né? Ele teve aquele jantar de despedida, né? Ele leva o vinho e fala que esse é o meu sangue, né? Que hoje em dia é um ritual que as igrejas usam, né? Muitas igrejas usam esse ritual, aquele do pão, né? Beba, esse é o meu sangue. Quando era criança, eu sempre ia lá receber aquela hóstia, né? E a gente ficava com vontade de mastigar ela, né? Mas que não podia mastigar. Então, não sei o que aconteceria, eu que não ia arriscar. Então, a gente vê que ele usa esse símbolo do vinho, né? Teve um casamento, que ele transformou a água em vinho, né? Então, são várias passagens que o vinho ali está presente como algo simbólico, né? Diz que os espíritos também ditaram Kardec, né? Colocou lá no primeiro verso lá do livro dos espíritos, tem um desenho do galho da uva, né? Tipo um desenho da uva, que está lá na primeira página. Segundo eles, o vinho aí, a vinha, significa o espírito, né? E o vinho quanto mais o tempo passa, mais ele diz que ele fica melhor. Quanto mais envelhecido, quanto mais anos ele tem, diz que ele fica melhor, né? Então, ele simbolizando o espírito, então ele vai simbolizar a evolução do espírito, que no caso, quanto mais nós amadurecemos, né? No caso, nós, não no sentido do envelhecimento, mas no sentido do amadurecimento, acho que melhor nós vamos entendendo e melhor nós vamos ficando. Então, o vinho representa tudo isso. E aí vem a parábola da vinha, né? Que são os trabalhadores da última hora. Quando esse senhor da vinha, ele recruta trabalhadores, ele sai na primeira hora e chama aquelas pessoas que estão ali na praça, porque diz que antigamente as pessoas não ficavam esperando, que as pessoas eram trabalhadores rurais, a maioria, né? Trabalhava nas áreas mais rurais, nos vinhedos, né? Então eles ficavam numa praça esperando que os donos das terras passassem ali e os chamassem, recrutassem para trabalhar. Então eles chamou aqueles que estavam ali na primeira hora e ofereceu: eu vos pago 1 denário. E eles aceitaram, que era o dinheiro da época, né? Depois ele foi na terceira hora, voltou ali e chamou mais outros quantos trabalhadores que estavam lá. E eu vos pago o que é justo. Não disse o valor. Eu vos pagarei o que é justo. E eles foram trabalhar. Mais tarde, ele chama, na quarta e na quinta hora, também outros trabalhadores, também não diz o quanto vão lhe pagar, mas oferece a eles um pagamento justo. E vai aqueles da oitava, da nona e da 10ª hora, quer dizer, até a última hora do dia, seria, vamos supor, 6 horas da tarde, ele chama mais trabalhadores. Quando termina o dia, ele chama aquela pessoa encarregada dos pagamentos e diz: chame os trabalhadores e os pague, começando pelos da 10ª hora. E dá aos da 10ª hora e de todas as horas 1 denário, né? E os da primeira hora se sentiram injustiçados. Por quê?
Como? Nós trabalhamos um sol quente, deixamos as nossas famílias o dia todo no sol escaldante e recebemos 1 denário. Então, o senhor da via fica muito bravo e diz: por acaso vocês não combinaram comigo esse valor? Eu posso dar o quanto eu quiser aos outros, se eu acho que é justo, né? No final ele diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? O que esse senhor da vinha, o que Jesus quis dizer com essa parábola, né? Se a gente for analisar, nós vamos ver que ela pode ser analisada de várias formas, né? Tem vários entendimentos. O primeiro deles poderia ser as reencarnações. E nós todos fomos chamados, aqui ele fala para a gente ver, né, a parábola das boldas. O que é a parábola das boldas? A gente se lembra que ele chama os convidados e os convidados, os primeiros vão lá, mata os convidados e ela é bem assim, né? E aí ele manda chamar todos que tinham ali, que não fosse qualquer pessoa. Primeiro ele chamou aqueles ricos, aquelas pessoas de posse. E eles matam as pessoas que vão lá levar o convite. Aí ele manda que chame todos, os que estavam nas encruzilhadas, os doentes, os aleijados, os mendigos, né, os pobres. E para aquela bolda, chegando lá, aquele que não estava com a túnica nupcial, ele manda que saia do local, que é jogado para fora, né? Então é mais ou menos isso. Nas boldas, os primeiros convidados eram os hebreus, significa os hebreus, né? Aquele povo que foi chamado primeiro, que foi convidado por Deus, né? E que nem sempre, talvez, eles não tenham correspondido totalmente às expectativas. Será que nós estávamos lá? Então, a vinha significa também isso, que os primeiros convidados podem ter sido os hebreus, aqueles que Deus chamou primeiro, né? Mas depois, durante várias épocas, vários convidados foram sendo chamados. E nós, no decorrer de todas essas encarnações, talvez estivemos junto com esses povos, né? E viemos caminhando, né? Se hoje estamos aqui, talvez hoje, né, estejamos na 10ª hora. Bom, não sei, acho que é querer demais. Talvez a gente esteja ali na 5ª hora, né? Porque os da 5ª, a gente analisa da seguinte maneira: os da 1ª hora, ele impôs um salário. Os da 3ª, da 4ª, da 5ª hora e os das últimas horas, ele não disse nenhum valor. Ele simplesmente disse que pagarei o que é justo. Significa que esses da 5ª hora já estão tendo um melhor entendimento. Já vem com um amadurecimento espiritual, então eles não questionaram. Importante é que eles trabalhassem, era o trabalho. E os da 10ª hora é aqueles que não foram, eles disseram, porque ninguém nos assalariou, quer dizer, ninguém nos convidou. Mas eles foram, porque para eles era importante o trabalho. Então, no decorrer das nossas encarnações, os primeiros são nós já passamos por várias encarnações, nos primeiros tempos a gente não valorizou muito ser chamado, né? Então, os primeiros são os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque os primeiros não valorizaram tanto essas oportunidades que eles receberam através das reencarnações. O 3º, o 5º, já estavam mais preparados, talvez. E os últimos, né, já estavam já bem preparados. E esses últimos, como a gente está passando por um tempo de transição, né? Nesse tempo de transição que a Terra vai passar de provas e expiações para a regeneração, né? Que vai demorar um pouco, mas nós já estamos passando. E esses das 9ª horas talvez vão ser os primeiros dessa nova era, dessa nova geração. Então a gente analisa os trabalhadores da última hora como sendo as várias etapas que a gente já viveu nessa existência, nas existências anteriores
e vamos sendo preparados, e até que a gente chegue a uma fase em que a gente vai valorizar a oportunidade recebida, que é a oportunidade do trabalho. Mas essa oportunidade, né, o trabalho em si não significa só o trabalho, significa aquela mudança interior. Porque a outra interpretação, se a gente for interpretar agora, trazendo para a nossa encarnação atual, nessa atual reencarnação, nós vamos analisar que o trabalho aqui, a função do trabalho nosso, no caso o trabalho espiritual, que a gente não está analisando o trabalho material, é o da caridade que a gente vê. Mas não é o trabalho em si só da caridade, é o trabalho íntimo de cada um, que é aquele trabalho que a gente faz para a nossa mudança interior, né? Que é aquele trabalho que a gente vai realizar, é a qualidade do trabalho. Então, o trabalhador da primeira e da última hora, talvez os da primeira hora não tenha, esses trabalhos não teve a qualidade necessária. Porque em determinado momento as pessoas, o que elas fazem? Elas se distraem. Elas chegam aqui na encarnação, aí elas se distraem com as seduções da matéria, com as coisas que elas descobrem aqui e esquece o propósito, né, e o chamado, que é o da nossa mudança, da nossa reforma íntima. Por isso que aquele trabalhador da última hora, né, ele recebe a mesma coisa, porque não é o tempo que importa, não é há 1000 anos atrás eu estou aqui trabalhando e aí vem, por exemplo, um outro que o espírito é bem mais jovem, me alcança e vai fazer um trabalho muito mais rápido de evolução espiritual. Vamos supor, vamos fazer uma análise. Eu estou numa casa espírita há 50 anos, né? Eu estou mesmo há 50 anos. Mas, por um exemplo, né? Mas aí vem um outro, assim, jovem, que está ali há bem mais tempo, em 5 anos, e faz muito mais coisa que eu, né? E evolui muito mais rápido. Qual que o que facilita isso aí? É o tempo da pessoa? É a maturidade da pessoa? Ou é a vontade, a força de vontade, a vontade de evoluir, que é o que vai contar? A qualidade do trabalho que ele fez. Muitas vezes a pessoa está ali há 50 anos trabalhando, fazendo aquilo que ela pode, fazendo bem para os outros. Ela não está há 50 anos inativa. Ela está fazendo sopa, ela participa de todas as campanhas, ela faz palestra, ela está ali atuante, mas esquece de si mesma, do trabalho interno. Quer dizer, ela fez para o outro. De repente, alguém que está aqui ouvindo aquelas palestras, chega lá, vamos desencarnar na mesma época, o outro está lá, vestido de luz. Tem uma historinha assim, né? Vocês devem saber. De um palestrante que estava sempre fazendo as melhores palestras, e um senhorzinho lá ficava ouvindo. Quando chegou no plano espiritual, os dois juntos, ele olhou para aquele senhor, era só luz. Estava bem lá no alto, que até ficou cego. Ele falou, meu Deus, como você está aí tão iluminado, eu aqui sem nenhuma luzinha. Aí o outro fala assim, ué, mas eu ouvi tudo que você disse, eu botei em prática. Só isso eu fiz. Você falava tão bem, eu não perdi uma palestra sua, botei tudo em prática. Então, gente, é nesse sentido o que a palavra quer dizer, né? Que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aliás, é isso mesmo, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Fala que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Mas será? Vamos analisar, né? Só do fato da história já diz que não. Só se eu for um espírita que realmente é pela qualidade do trabalho, dos sentimentos que a gente emana.
do dia a dia, pelo entendimento, não pelo trabalho em si só, né? Então, muitas vezes uma pessoa na nona hora, que é aquele que chega por último, e faz um trabalho interno muito grande e consegue evoluir muito mais rápido, porque ele tem a vontade de evoluir, a força de vontade, e o outro ficou lá, né? Como diz, vendo a Carolina passar, né? Então, a gente às vezes acomoda, às vezes fica sem, vai perdendo, né? Aquele incentivo, aquela vontade, vai achando tudo chato, vai perdendo esse ânimo, e o outro não, o outro está lá e vai em frente e consegue. Aí a gente tem duas opções, ou ele já era evoluído, ou ele tem muito mais força de vontade. As duas podem caber aí, né? Que a gente aí a gente não sabe. Mas o que faz a gente evoluir, crescer como espírito, não é a nossa vontade? É a nossa vontade. Aí aqui, ó, ele tem um pedacinho aqui que ele fala: bons espíritas, aqui vem os últimos serão os primeiros, né? As instruções dos espíritos, que é o item 2, né? Mas eu não vou ler a lição tudo, só as partes principais. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamado. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, está vendo, né? Para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela? Eis-vos nos momentos de embolsar o salário. Emprestai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo nas imensidades dos tempos que foram para vós a eternidade. Quer dizer, todos nós já somos chamados há muito tempo, há muitas encarnações, todas elas nós fomos chamados, né? Mas aí nem sempre nós atendemos, todos nós fomos chamados. E muitos foram na primeira hora, outros na segunda hora, outros na terceira hora. Eu acho assim que é uma escala, né, de vida. Acho que a gente acorda, né? A gente pode ser chamado na primeira hora, mas só acordar para a responsabilidade na terceira hora. Eu fui chamado na primeira hora, mas só acordei na quinta hora. Ou então fui chamado lá na 10ª hora, e na 10ª hora eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Aí varia muito de espírito para espírito. Aí depois, né, aqui fala: Jesus gostava da simplicidade do símbolo e da sua linguagem máscula. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através do século pelos apóstolos e pelos mártires. Quer dizer, todos esses foram chamados, né? Moisés e aquele povo que ele encaminhou através do deserto, né? Ele foi o profeta, né, daquele povo, que levou aquele povo. Mas será que aquele povo todinho, né, prestou atenção, soube aproveitar o chamado? Nem todos. E assim, teve vários mártires que vieram depois, né, e trazendo eles trouxeram o chamado de Deus, né, vieram trazer essa boa nova, mas nem todos ouviram. E assim foram mortos, como a parábola do festim de núpcias. Depois veio Jesus, também foi morto, né? E assim, a gente vê várias pessoas que vieram e muitas histórias também de pessoas que conseguiram vencer. Paulo de Tarso, por exemplo, uma encarnação só, fez tudo que era errado e depois, né, restaurou seu espírito, a sua vida,
fazendo tudo o que era certo. Ele não esperou para outra existência, né? E evoluiu muito naquela existência. Não sei se tem notícia, se ele voltou, ou se ele ainda está por lá. Aí não sei, só sei que ele evoluiu muito naquela encarnação, né? Quando ele entendeu o que tinha feito de errado, o que ele fez? Ele lutou. Então foi a vontade dele que fez com que ele evoluísse, né? Não perdeu tempo. Aí depois vem o item 4, né? Que é o que foi realmente que estava determinado para mim, né? Missão dos espíritos. Mas todas elas estão ligadas à parábola, não tem diferença, né? Todas vão falar a mesma coisa. Pergunta-se se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram. Quais sinais pelos quais se reconhece os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer que o triunfo da sua lei, Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhes dará a vitória. Mas ele destruirá, pesado, né? Ele destruirá os que faceiam o espírito dessa lei, e faz dela degrau para consertar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo guardião do médium. A gente vê aqui que muitos são chamados ao espiritismo, né, nesse pedacinho, né? E muitos se transviaram. Né? E aí ele fala, o sinal que a gente vai reconhecer são o da caridade, né? O da verdadeira caridade, da qualidade desse sentimento. Aí ele fala que aqueles que não ouvem serão destruídos. Lógico que é num sentido figurado, né? Que Deus jamais destrói alguém. Nós nos destruímos. Essa destruição vem de nós mesmos. Não que o espírito vai ser destruído nunca, mas ele vai sofrer as consequências daquilo que ele mesmo procurou, daquilo que mesmo fez, até que ele decida, né, modificar tudo isso, que até aí está a responsabilidade que a gente tem de modificar o que está errado em nós, né? Então, muitos de nós já devem ter passado aí pelos vales do sofrimento, né? Em um determinado momento, nós rogamos a Deus perdão e tomamos a boa resolução de melhorar, né? De modificar a nossa vida, né? Então, por hoje é só, né? Já deu tempo, vamos fazer a prece de encerramento. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo essa oportunidade de aprendizado, agradecendo o entendimento, possamos refletir sobre a lição, tomar as boas resoluções sempre, de trabalhar em nós os bons sentimentos, de amor, de caridade, principalmente de amor a nós mesmos, não aquele amor egoísta, mas aquele amor que nos leva a Deus, que nos faz refletir sobre as virtudes que já adquirimos e das virtudes que ainda temos que adquirir, que nos faz compreender as oportunidades desta encarnação, desta vida. Cada uma delas pode ser rápida, mas é muito importante para o espírito que aqui caminha. Então todos nós devemos agradecer essa dádiva da vida, agradecer a Jesus pelas lições maravilhosas que nos deixou e a todos aqueles que com ele trabalharam no decorrer dos tempos para trazer para nós as lições e complementar as lições do Evangelho. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.